Vá. Josi, repete essa frase que tu acabou de falar. Eu amo muito esse conteúdo. Muito, muito, muito. Mas, acima de tudo, eu amo o que esse conteúdo fez na minha vida e eu amo o poder que esse conhecimento tem na vida das pessoas. É uma coisa transformadora. Pronto, acabou a gravação, gente. Era isso que a gente Tchau, tinha para gente. Beijo, boa noite. Beijo A vocês gente muito. acabou de fazer a live lá no Instagram, @nasceramor. Quem quiser assistir, corre lá, tá lá salvo. Mas sempre gosto de gravar esse videozinho aqui pro YouTube, gente, porque eu gosto de ter esse resuminho. E eu quero começar esse videozinho falando que dá para ver quando a Josi vai falando ali durante a live, ela falando sobre o Corpo Explica, o olho vai brilhando, assim, a pele vai ficando mais bonita, a pessoa vai se transformando. Porque, Josi, é transformador essa forma de terapia, essa forma de análise, né? Queria, assim, ó, como se a pessoa que estivesse assistindo aqui esse vídeo nunca tivesse ouvido falar, assim. Queria que tu falasse o comecinho aí, o que é o Corpo Explica. O Corpo Explica. Bom, o Corpo Explica é a escola que ensina a gente a fazer análise corporal. O que é a análise corporal? A análise corporal é a gente ver a parte visível da mente moldada no corpo da pessoa. Quando tu olha o corpo, tu sabe que aquele corpo é estratégico por algum motivo. Esse motivo é a história da pessoa. A história lá dos primeiros anos de vida, da gestação até 5, 6 anos. O que acontece nessa fase da nossa vida, dependendo da nossa interpretação, isso gera na gente uns traumas, né? A nossa interpretação quanto a isso, e a nossa mente molda o nosso corpo para evitar que a gente passe de novo por esses traumas e sinta essas dores. E o formato do corpo faz parte vem junto com o recurso, porque o trauma, ele desenvolve um recurso para evitar que aconteça essa mesma dor. E aí, qual é o legal? Para que serve isso, né? Serve para a gente destravar a nossa vida. O que está acontecendo na minha vida? Eu consigo entender o que está acontecendo na minha vida, ou na vida de qualquer pessoa que eu conseguir olhar para o corpo dela e entender o que está escrito ali. A gente consegue resolver qualquer problema. Uau. Quero compartilhar que eu fiz, né, a análise corporal com a Josi há um tempo atrás. E daí, né, que surgiu essa vontade de trazer ela para essa pós, né, pós para doulas, para mães, para profissionais do cuidado, porque eu senti muito forte que, além de ter mudado a minha vida, essa análise, né, de eu conseguir me entender melhor, me aceitar melhor, entender que eu sou, né, eu estou muito ainda na sombra ali, né, no traço de dor do meu perfil, eu preciso, né, ter pausas, eu preciso ter ali na minha agenda momentos para mim, tudo isso, né, veio com essa análise com a Josi, e eu também senti muito forte que, além desse mergulho para dentro, essa ferramenta nos traz a possibilidade de que um olhar, assim, a gente já conseguir acessar de forma mais certeira os nossos, assim, né, quem a gente está cuidando, seja a nossa gestante, o nosso paciente, o nosso filho. Fala um pouquinho disso, Josi. Nossa, esse conhecimento serve para qualquer pessoa que tenha um corpo. Se a pessoa tem um corpo, funciona. É muito incrível. Muda as relações, a gente para de querer mudar o outro, a gente para de querer se mudar, a gente começa a respeitar o funcionamento um do outro, a gente consegue verdadeiramente olhar para a pessoa e enxergar quem ela é de verdade. Não o papel que ela interpreta, não a pessoa que ela tenta ser para se encaixar com a pessoa que está do lado dela. E por que ela tenta se encaixar? Qual é o medo dela? Por que ela está fazendo isso? Porque ela está com medo de acontecer alguma coisa com ela. Então ela vai fazer qualquer coisa para evitar esse medo básico. Então serve para mulher, para o marido, para pai, para mãe,
serve para estranho na rua, serve para pessoa no supermercado. Falando de estranho na rua, Josi, até lembrei de uma história agora, vou compartilhar, ver se faz sentido. Quando as mulheres, né, que hoje em dia, e já faz muitas décadas, né, com esse patriarcado e tudo mais, que a gente sofre muito assédio na rua, né, e a gente às vezes tem medo até de andar na rua, de, enfim, estar sozinha em algum local. E entendo que tem alguns perfis que até engordam para não chamarem a atenção, né? Para não serem cantadas, não receber aquele assobio da Sim. construção. Ou tem perfis também que engordam para serem mais vistos. Ou fala um pouquinho disso, Josi, se quiser emendar aí falando um pouquinho de cada perfil, só para a gente ter ideia. Existe dos 5 traços de caráter, né? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Os traços que engordam, a pessoa que tem a predominância desses traços vai engordar é oral e masoquista. Mas o engordar é um mecanismo de aquela gordura, aquele excesso de peso tem uma função na vida daquela pessoa. Pode ser para ela ser vista, porque ela está com medo muito grande de ficar sozinha, então ela começa a ficar cada vez maior, 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 maior. Pode ser por uma questão até de abuso. A pessoa começa a engordar, porque se eu não for atraente, eu não vou correr o risco de ser assediada ou de reviver esse trauma. Tem aquela pessoa que engorda porque ela não está mais feliz no casamento, ela não quer mais ficar com aquele marido, mas ela não tem coragem de dar um fim naquele relacionamento, né? Seja porque, às vezes é porque tem filho, às vezes é porque a igreja não permite, porque é a minha religião. Então eu começo a engordar, engordar, engordar para eu ser menos atraente para o meu marido. Ou para eu não ficar muito bonita e correr o risco de trair o meu marido. Daí já é Aí, outro traço, né? não, é tudo oral mesmo. É tudo oral? Só que geralmente é a junção do oral com rígida. Com rígido, né? Quando envolve essa coisa de sexualidade, é muito mais rígido. E o masoquista é aquele que suporta, é aquele que aguenta, é aquele que, né, aguenta pressão, dá para mim que eu aguento porrada, dá para mim que eu suporto, manda para mim. Então ele precisa ser maior para conseguir carregar esse peso todo. Estrutura, né? E tem Imagina um que tu traço vai... de caráter aí que ele quer ficar tão magrinho para sumir, ninguém nem vê ele, né? O esquizoide, se ele pudesse, ele seria transparente, para não ser visto, porque ele tem um medo muito grande de incomodar, de ser visto, é um medo muito grande de ser rejeitado. Então, quanto menos eu existo, menos chance eu tenho de ser rejeitado. E aí, o legal é tu fazer as combinações, porque aí tu consegue entender quais traços se potencializam dentro da pessoa e quais a pessoa tem os conflitos internos, porque às vezes está dentro da tua cabeça o próprio conflito, não é nem... Tem o conflito com o ambiente, com as pessoas que convivem, que não entendem, não aceitam e tentam mudar o funcionamento dessa pessoa, mas às vezes tem o próprio conflito da pessoa, né? Existe um traço que ele quer aparecer, que ele quer ser visto, que ele quer brilhar. Existe o outro que ele não quer ser visto, que ele quer aparecer. Então, tem esse conflito dentro da pessoa, sabe? Eu falo ou não falo? Mas eu quero falar. Mas se der algum problema, então a pessoa, entendendo o quanto que ela tem de cada um, ela consegue administrar isso. Quando ela está travada em alguma situação, ela entende por que ela travou e o que ela vai fazer para destravar. Uma coisa maravilhosa que tu contou na live, eu queria que tu compartilhasse aqui também, acho que bem para contextualizar quem não conhece, quem nunca ouviu falar desse tipo de análise, a história da tua filha de 4 anos no parquinho com uma amiguinha. Ah, sim, a gente chegou. Tem duas histórias, uma eu até acabei nem contando lá. A gente foi essa semana e tinha uma menina que ela era muito esquizoide. Eram duas irmãs. Uma era mais rígida, mais oral, então gosta de pessoas, né? Gosta de estar junto. A outra era bem esquizoide. E aí a Alice ficava indo atrás dela. Quando ela se afastou um pouco, eu chamei ela e falei: filha, tá vendo aquela menina?
olha ali o corpo dela, olha aquilo, olha, né? Ela é assim, assim, assim. Ela tem uma predominância do traço esquizoide. Lembra como é que o esquizoide funciona? Gosta de brincar sozinho, gosta de ficar brincando dentro da cabeça dele, não gosta de se conectar com o mundo aqui fora, né? Ela é assim. Vamos respeitar o jeito dela de funcionar. E aí elas foram depois no balanço. Aí a Alice começou, porque a Alice está na fase da rigidez. Rígida, ama um desafio. Adoro um desafio, né? Se desafiar e ficar desafiando os outros. Aí ela começou a querer cada vez mais alto. E ela olhava para a menina e dizia para ela também, né? Eu falei, filha, ela só vai. Eu falei para ela, sabe como é o nome disso? Isso se chama competição. Ela só vai competir com você se isso fizer sentido dentro da cabeça dela. Porque a menina é muito racional. Aí a menina olhou para mim com uma cara de assustada, assim, tipo, nossa, como é que tu sabe disso, né? Nunca me viu na vida. E aí ela falou, agora eu não quero. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas agora eu não quero fazer isso, né? Eu não quero competir. E aí a Alice deu o espaço que ela precisava, ela se sentiu respeitada e aí ela deu acesso para Alice ao mundo dela. Daí elas ficaram brincando até a hora de ir embora. Isso só aconteceu quando a gente respeitou o jeito dela de funcionar. A gente não ficou forçando ela. Como isso pode ajudar, né? Nós como cuidadoras aí, essa proposta da pós, né? De pessoas cuidando de quem cuida, então a gente cuidando da gente, conhecendo melhor nossos traços de caráter, nossas sombras, né, Josi? E das outras pessoas. E eu acho essa técnica, né? Essa ferramenta tão incrível, porque a Josi mesmo estava falando que às vezes por uma foto, por uma imagem, ou a gente vê ali, né, a nossa próxima gestante, o nosso paciente chegando, o formato do corpo, ali o jeito de andar, a gente já consegue acessar melhor a alma daquela pessoa, né, Josi? Estava falando que um sonho teu de infância era ler mentes, e agora tu está mais perto disso, né? Nossa, agora eu leio a mente de todo mundo. A gente anda na rua, daí eu fico olhando assim, por exemplo, os casais, né? Aí eu olho assim, uma pessoa bem magrinha com uma pessoa mais cheinha. Tem conflito ali. Ela não se sente amada, ele tenta de todas as formas explicar que ele ama ela e faz sentido eles ficarem juntos. Então, essas são só formas diferentes de funcionar. A gente quer tentar colocar todo mundo geralmente numa caixinha, num padrão, sabe? Ah, eu sou muito emotiva, então a pessoa que é muito racional é errada. Ela é programada para funcionar desse jeito. A história dela levou ela a funcionar desse jeito. Então, ela é assim e ela tem que ser quem ela foi programada para ser. E a gente saber, né, delimitar e saber respeitar esses espaços da gente mesmo e de quem a gente quer, né, se relacionar bem, ficar melhor. Eu acho muito incrível essa ferramenta. Quero até aproveitar, vou compartilhar a tela aqui, falando um pouquinho aí, aprofundando da pós, né? A gente já tem aí um cronograma. Quem quiser também se, né, inteirar mais, pode entrar aqui na nasceramor.com.br, aqui, né, nessa abinha da pós-graduação. Então, né, a Josi, ela está aqui já no nosso quarto encontro, falando, né, sobre toda essa ferramenta, falando, né, dos traços de perfil, explicando um pouquinho para a gente essa parte mais teórica. E a partir, né, daí, esse quarto encontro é aqui, ó, em julho, e a partir daí, nesses próximos meses, até dezembro, a Josi vai estar marcando com cada uma de vocês, né, inscritas na pós, para fazer essa análise individual com cada uma. E o que eu acho muito incrível, né, nesse trabalho da Josi também, é que ela dá espaço para a gente colocar as nossas questões, né? E ela dá espaço ali para a gente, junto com ela, resolver alguma dessas questões a partir dos nossos traços de caráter, né, Josi? E a gente geralmente não é um só, né? A gente tem as porcentagens deles, é isso? Isso. Existem. A gente faz um escaneamento, né, do corpo, distribui o quanto de cada traço tem em cada parte do corpo, e aí vai gerar um gráfico. Esse gráfico diz o tanto de cada traço que existe dentro de nós.
que que isso significa, né? O, o que mais vai doer em mim? O que não vai doer? O meu, por exemplo, eu tenho um traço que é muito baixo, que ele tem medo de rejeição. Nossa, rejeição para mim não faz nem cócega. Me rejeitar, entendeu? Eu tenho outras dores, mas essa aí para mim, né, ser manipulada, ser usada é uma coisa que me dói muito pouco. Só que eu tenho outros 3 que eles são assim, eles regem a minha vida, né? É o filme do Divertidamente, sabe? Tem os 5 bonequinhos. É o tanto que cada um fica lá na sala de comando. Eu tenho 3 que ficam constantemente lá brigando pelo meu controle, né? Trazendo com eles as suas dores e também trazendo os seus recursos. E isso é um gráfico mais distribuído. A pessoa tem um pouco mais de cada um deles. E existem os gráficos que têm os picos acentuados, que a pessoa vai ter muita característica daquele traço. Então, o modo de funcionar dela vai ser muito um determinado traço. E aí isso também trazem os conflitos, a pessoa traz a dor. Quanto mais porcentagem a pessoa tem daquela dor, quanto mais porcentagem a pessoa tem daquele traço, mais ela vai sentir a dor, só que mais ela vai ter o recurso. Autoconhecimento é tudo, né? Ficou interessada? Então se inscreva na pós, pode também mandar, né, direct, mensagem, a gente tem, né, os nossos WhatsApp aí disponíveis, né, Josi? Então, para quem está assistindo aqui pelo YouTube, né, pode entrar no Instagram, @nasceramor, ou no site, nasceramor.com.br. O Instagram da Josi, né, casal.analista corporal. Isso. E lá também tem vários stories, várias publicações muito interessantes sobre isso. E fica o convite, né, Josi? Gratidão pelo teu tempo, pelo espaço aí que tu estás dando pra gente, né? Por toda essa troca que a gente quer levar. Acho que o nosso principal objetivo aí como missão é levar para o maior número de pessoas possível esse autoconhecimento, né? Nossa, com certeza. Depois que a gente descobre a análise, descobre os traços, a gente nunca mais olha para as pessoas com os mesmos olhos. Nunca mais. Tanto as pessoas que a gente convive, que a gente passa até a entender, e até um estranho na rua. Tu nunca mais olha as pessoas. Depois que tu aprende a ver isso, não tem mais como desver. Não dá, tem como olhar sem analisar, né? Não tem. É impossível olhar. Hoje eu faço isso assistindo séries. Hoje eu até publiquei nos stories alguns stories sobre uma série que a gente gosta de ver. E é muito engraçado que a gente vê, nossa, esse ali é mais oral, olha só como é que ele é, esse aí é mais rígido. E a gente para de julgar as pessoas. Por que foi justamente isso que eu comentei ali nos stories, né? Aquela pessoa não é uma pessoa má. Ela simplesmente está fazendo de tudo para evitar a dor básica dela. Quando tu entende aquilo, tu consegue resolver o problema. O que essa pessoa está sentindo, qual é o medo dela e o que eu preciso fazer para ela não se sentir desse jeito. E aí o relacionamento muda com qualquer pessoa, com filho, marido, amigo. E é muito maravilhoso poder ter essas ferramentas, né, Josi? E ter esse conhecimento, pelo menos básico, né? Para a gente conseguir fluir melhor por essas relações todas que a gente tem durante toda a nossa vida, né? Isso aí depois que tu aprende, tu começa a analisar as pessoas e tudo... Começo é começo, né? Começo sempre é começo. Existem os traços que são super perfeccionistas, que ou eu começo arrasando ou eu nem começo, né? Mas a gente precisa entender que começo é começo. Começo a gente erra, começo a gente vai ficar penando, começo... Nossa, dói assim, né? Ficar pensando, gente, que traço é essa pessoa? E agora eu sei o traço e como é que ele funciona, mas depois é muito automático. Olhou a pessoa, tu entendeu o formato, tu já sabe como ela funciona, tu já sabe o que fazer, já sabe o que não fazer, quando ela tem um problema. É muito certeiro, é muito determinista essa ferramenta para resolver problemas. O que eu gosto de falar é que com a análise a gente não fica conversando sobre os problemas, a gente resolve.
A análise é para resolver. Tá com coisas para resolver aí? Essa pandemia deixou você com muitas sombras? Então vem para cá que a gente está aqui para ajudar, para acolher, para ouvir e para te dar ferramentas para fluir melhor pela vida. Um beijo, gente, gratidão, até mais. Beijo, tchau.